Conversávamos em novembro do ano passado, numa situação diferente em relação aos números da pandemia, ainda muito preocupante. Agora podemos dizer que estamos numa situação mais tranquila, mas prossegue o problema aí das pessoas que não estão comparecendo aos consultórios para cuidar da sua saúde, doutor? Exato, né? O ano passado, quando nós estivemos aqui, nós estávamos numa situação bastante problemática em relação à saúde, principalmente na área urológica, especificamente em relação aos exames preventivos do câncer de próstata. Tínhamos observado uma redução drástica no número de atendimentos médicos em consultório, em ambulatórios e em hospitais, em função da situação que nós estávamos vivenciando. Graças agora à vacinação, nós já estamos observando uma melhora desse quadro, existe já uma procura maior dos pacientes aos consultórios médicos para a realização do exame periódico de avaliação da saúde prostática, mas os números ainda são um pouco preocupantes, né? O SUS publicou recentemente, o Ministério da Saúde, alguns dados mostrando a redução drástica do número de consultas urológicas. Nós tínhamos em 2019 alguma coisa em torno de 4.800.000 consultas urológicas no Brasil, e em 2020 isso reduziu para menos de 2 milhões de consultas. Então houve uma redução muito drástica. E os números parciais de 2021 ainda não mostram um retorno àqueles números iniciais de 2019. Ou seja, existe muita gente ainda que está protelando o seu exame, a sua avaliação periódica, com grande risco para a saúde, né, Carla? A gente sabe que em câncer o mais importante é o diagnóstico precoce. Quando você faz diagnóstico precoce, você tem grande chance de cura da doença. Portanto, protelar o atendimento e protelar o diagnóstico, sem dúvida, pode ser muito prejudicial à saúde desse paciente. Se a gente tem um caso, por exemplo, de um homem que compareceu, fez os seus preventivos em 2019, antes do início da pandemia, ele ficou todo esse período sem fazer um exame. Esse período é um período importante, considerável, caso tenha aparecido um tumor, caso tenha aparecido um câncer de próstata? Nós consideramos que o período de 1 ano é um período seguro para você poder fazer um diagnóstico da doença na fase inicial. Mais do que esse período, você já começa a aumentar o risco do desenvolvimento de uma doença, que nem sempre é diagnosticada naquele momento inicial, mas se você aguarda aí 2 anos, você já vai ter eventualmente uma doença mais avançada. Então, para efeito de rotina, o intervalo de 1 ano é um intervalo adequado, um intervalo seguro para poder fazer a avaliação periódica. É lógico que em alguns casos específicos, quando você já tem algumas alterações, ou no toque, ou no exame do PSA, o urologista acaba diminuindo esse intervalo para 6 meses, às vezes até menos. Mas, rotineiramente, 1 ano é um intervalo seguro. Se, por exemplo, então, a gente tem a pessoa que foi ao médico somente em 2019, já passou da hora de voltar, né, doutor? Precisam comparecer. Sim. Nas clínicas particulares, nos planos de saúde, parece que isso vem evoluindo um pouco mais do que em relação à saúde pública? Sim, parece que nos consultórios, tanto de planos como particular, você tem um paciente que está um pouco mais preocupado. No SUS, talvez essa preocupação até exista, porém, nós sabemos que muita da força de atendimento do SUS, ela foi desviada para o atendimento da Covid, né? Nós tivemos profissionais de saúde que passaram a atender na linha de frente do Covid, os ambulatórios médicos acabaram diminuindo a sua força de trabalho, mas isso já está voltando à normalidade. Então, mesmo que o paciente, né, no caso, tenha somente o SUS para ser atendido, ele já pode procurar o serviço de saúde, que seguramente ele poderá fazer a realização do seu exame periódico. Inclusive, eu me lembro que o senhor destacou bem no ano passado que o câncer de próstata, ele não tem sintomas, não é? Quando o paciente passa a apresentar sintomas, já se trata de um caso mais avançado. Então, nesse caso, é só com o exame preventivo mesmo. Exato. Ao contrário daquela doença benigna da próstata, que é chamada hiperplasia prostática benigna, conhecida como HPB, onde o paciente desenvolve sintomas urinários, uma vontade de urinar mais frequente, um jato urinário mais fraco, mais fino, um aumento da frequência urinária noturna, acaba acordando muitas vezes à noite. Sintomas esses, então, da hiperplasia prostática benigna. Ao contrário desta, o câncer de próstata não dá sintomas. O câncer de próstata pode se desenvolver numa glândula de tamanho normal. É uma doença da periferia da glândula, portanto não vai dar sintomas nas fases iniciais,
e, via de regra, quando dá sintomas, a doença já está muito avançada. E pergunta de ouvinte, no caso de pessoas que têm familiares com câncer de próstata, essa idade deve ser reduzida, deve-se começar a fazer os exames preventivos antes? Exato. Nós preconizamos, as sociedades médicas, a Sociedade Brasileira e as internacionais, preconizam que o homem deve iniciar os seus exames rotineiros a partir dos 50 anos de idade. Mas há uma população chamada população de risco, e aí se incluem os homens de etnia negra, os obesos e aqueles homens que têm um parente de primeiro grau que tenha câncer de próstata ou tenha tido câncer de próstata. Essa chamada população de risco deve iniciar seus exames a partir dos 45 anos de idade. É interessante a gente ver que no fator hereditário, muito importante, se o homem tem um parente de primeiro grau com câncer de próstata, por exemplo, seu pai ou seu irmão, ele dobra a probabilidade de ter a doença. E se ele tiver 2 parentes de primeiro grau, o pai e o irmão, por exemplo, ele aumenta em 6 vezes a possibilidade de ter a doença. Então, o fator genético é muito importante. Então, se o homem tem esse fator hereditário, né, histórico familiar de câncer de próstata, ele inicia a sua avaliação aos 45 anos de idade. E o senhor falou também sobre a questão da obesidade, que é muito comum, né? É uma taxa muito alta na nossa sociedade atualmente, e esses homens também precisam começar a prevenção mais cedo. Hoje a obesidade é um problema de saúde pública no nosso país, né? A obesidade, ela é um fator de risco para câncer, de todos os tipos, né? Existe um fator de risco relacionado ao processo inflamatório que é natural à obesidade. Então, há um aumento da incidência de tumores em geral, inclusive do tumor de próstata. Por isso que o homem obeso faz parte, então, da população de risco. Por isso que a gente sempre acaba caindo naquela discussão, né, na necessidade de mudança de hábitos mesmo, doutor, em relação à atividade física, alimentação, porque isso vai trazer benefícios como um todo para a saúde do indivíduo. Exato. É importante a gente lembrar que não existe prevenção para câncer de próstata. Nós não vamos evitar o aparecimento, mas existem situações que você pode melhorar e diminuir a frequência do aparecimento do câncer. E são os hábitos saudáveis de vida. Atividade física, alimentação adequada, manter o peso normal. Isso são fatores que vão acabar diminuindo o risco de você ter esse processo inflamatório e aumentar a possibilidade da incidência de tumores malignos. Quando o homem vai ao consultório do urologista, ele acaba também fazendo alguns outros exames, um acompanhamento no geral da sua saúde, né? Acabam aparecendo também outros problemas, porque os homens não têm muito hábito de buscar prevenção, de buscar atendimento médico como prevenção. Então, quando ele cria o hábito de comparecer pelo menos no urologista uma vez por ano, ele acaba também tendo um cuidado maior com a saúde, né? Exato. Esse é o novo foco da campanha Novembro Azul. É fazer com que o momento do exame periódico para avaliação da saúde prostática seja também o momento de avaliar a saúde desse homem, né? É um momento único em que você pode avaliar outros agravos da saúde desse paciente. Então, tirar a pressão arterial, né, avaliar, aferir a pressão arterial desse paciente, avaliar outros fatores, né, eventuais e queixas que esse paciente possa ter, você pode direcioná-lo para um atendimento de outro especialista e, eventualmente, evitar que ele venha ter alguma complicação importante na sua saúde. Então, a campanha Novembro Azul, ela está focada muito hoje na saúde do homem, além da avaliação prostática de rotina, aproveitar este momento da avaliação da próstata para fazer também uma avaliação global da saúde desse paciente. Inclusive, a campanha tem feito sucesso nas redes sociais, com a adesão, né, de pessoas do esporte, das artes, as celebridades aqui do país aderindo, para ver se tira um pouquinho também do preconceito contra essa questão da prevenção ao câncer de próstata, né? Exato, nós temos tido um apoio muito grande de profissionais de todas as áreas, artistas, radialistas, esportistas, que estão participando ativamente da campanha Novembro Azul, da Sociedade Brasileira de Urologia, e é muito importante isso, porque essas pessoas têm a sua rede social com muita profundidade, né, atinge um público muito grande, e isso leva a mensagem, então, para a população brasileira. Nosso ouvinte, a nossa internauta, a Adriana Cavalcante, quero agradecer pela participação. Ela pergunta sobre alimentação gordurosa. A alimentação gordurosa também tem impacto no aparecimento da doença? Ótima pergunta, viu, Adriana? Exatamente, existe um estudo mostrando que as populações que consomem maior índice, maior nível de gordura de origem animal
têm uma maior incidência de câncer de próstata. Se você pegar a população americana, as populações nórdicas da Europa, da Noruega, da Suécia, a incidência de câncer de próstata é muito maior do que, por exemplo, na população japonesa, que ingere muito pouca gordura de origem animal. E um dado interessante, quando esse japonês migra para os Estados Unidos, a sua segunda geração passa a ter a mesma incidência de câncer de próstata do que a população americana, porque essa segunda geração já passa a adotar hábitos alimentares iguais aos hábitos americanos, com alimentação rica em gordura. Então existe realmente esse fator de risco, uma relação grande entre consumo de gordura de origem animal e incidência de câncer de próstata.